iniciar aqui, né? Parece que vamos familiarizando, achando bom, e quando vai chegando para a hora de ir embora, a gente já começa a sentir saudade, né? Realmente é assim. Mas eu quero fazer a oração do profeta na mensagem A União Invisível da Noiva. Parágrafo 23, você ainda pode ter seus olhos fechados, cabeça inclinada. Ó Deus, conhecendo e vendo quão frágeis somos, conhecendo que estamos caminhando sobre os quebradiços fios da vida, desta vida mortal, não conhecendo ao que agora temos de ser convocados a responder no alto, permita-nos, ó Senhor, lançar a um lado tudo em nossos corações, tudo em nossa mente, e olharmos diretamente a Tua Palavra nesta noite, e para que Tu venhas e a interpretes com oráculos viventes. Conceda-o, permita que Teu Espírito caia sobre nós e unjas as palavras em nossos corações, que aqui esta tarde possamos nos ir sendo melhores pessoas do que temos sido, agora que possamos ter um discernimento mais próximo de Jesus Cristo. Conceda-o, Senhor, que possamos entender o dia em que estamos vivendo e a preparação de Deus para o seu povo nesta hora, este grande tempo obscuro e crucial no qual estamos vivendo agora. Aleluias. Deus nos abençoe. Glória a Deus. É um privilégio muito grande estar aqui nesse companheirismo que é um companheirismo de todos nós, né? Agradecemos ao pastor Wesley pela confiança de nos colocar para falar aos jovens. Não é uma tarefa fácil, porque precisamos voltar a ser jovem, né? Segundo o que disse o irmão Brana, descer até a idade deles, sentir suas dificuldades. E eu creio que fazer mais do que tem sido feito já nessa reunião é impossível. Nós podemos ter algumas coisas mais, alguns lembretes para concluir assim essa reunião. Como hoje de manhã, eu confesso ter lembrado de muitos do meu povo e orei por eles, e eu creio que Deus tem nos dado grandes coisas, grandes mesmo. Agradecemos também aos pastores que confiam isso a nós, e uma palestra assim com tantas congregações juntas, eu creio que cabe ainda depois a avaliação do seu pastor lá com você na sua congregação. Ele completará o que ficar faltando, esclarecerá o que não ficar bem esclarecido, contanto que tem muitas congregações, mas nós somos um só povo, amém? E esses moços são uns moços abençoados, fortes, animados. Só de vocês estarem enfrentando nessa hora que nós estamos vivendo, Deus tem um grande galardão para vocês. Não parem, não desanimem, Deus completará essa obra. Glória a Deus. Eu quero ter a leitura bíblica. Nós vamos temos o horário até as 4:30, né? Naturalmente, irmãos, me deixa falar que você vai procurando. Vamos fazer a leitura que o profeta usou na mensagem. São Lucas 23, versículo 26.
eu gostaria de salientar que talvez possa ser uma conversa, relembrando de algumas coisas que na verdade são fortes, tomando alguns tópicos dessa mensagem do irmão Brana, a união invisível da noiva de Cristo, porque o irmão Brana, ele mexeu aqui em assuntos muito íntimos. Então será uma conversa, não vai ser uma pregação como temos tido, né? Vamos ficar de pé. E o profeta usou essa leitura de São Lucas 23, 26. Depois eu vou ler para completar Romanos 12, para nós prosseguirmos. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com ele serem mortos. Vamos, você dá conta de abrir Romanos 12? Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ter mais uma oração. Senhor Jesus, somos grandemente gratos por tudo que já temos recebido aqui. É suficiente, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós com um cuidado tão maravilhoso. Nós já podemos sentir, Senhor, a aproximação daquele grande momento, quando nós estaremos na glória, Senhor. Será inexplicável, é indizível, Senhor. Nos ajuda a nos manter nesta jornada, nesta linha. Não queremos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Guarda o nosso espírito nessa hora, Senhor, para não ser atingido por espíritos ruins, para não cruzarem com espíritos maldosos, malvados. Está num tempo de cruzamento, Senhor Deus, mas nós queremos estar cheios do Espírito Santo. Refrigera-nos nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus.
Eu creio que até o tempo já está refrescando, né? Como disse o pastor Wesley, nós estamos aqui porque estamos fugindo de um lugar mais quente ainda. O calor não impede os filhos de Deus, né? E falar aos moços, eu já disse, é uma tarefa melindrosa. Eu me lembro, se bem todos nós somos jovens e a palavra é para todos nós, mas hoje eu cheguei a me lembrar quando eu era bem criança mesmo, 13 anos por aí, no começo da adolescência. Nós morávamos na roça e ali tinha assim uns 3 vizinhos que eram crentes, inclusive alguns tios que estavam chegando. E vocês me permitam esses testemunhos, né? E eu me lembro que nós tínhamos culto de oração de madrugada, e eu me encarregava de dirigir o culto de oração, acordar. Tanto que, graças a Deus, eu não perco o horário. Até hoje eu já perdi o horário adiantado. Uma vez eu levantei, eu não tinha relógio. Naquele tempo eu não tinha relógio, e eu tinha que fazer uma viagem a pé, e a noite estava assim clara, a lua estava encoberta, e eu achei que o dia estava amanhecendo. Para chegar lá no meu pai tinha que passar umas montanhas, um cerrado, tinha muito lobo. E eu olhei assim, levantei assustado, falei: o dia está amanhecendo e eu tenho que chegar lá de tal hora, porque meu pai me falou. E eu já enfiei na estrada, aquilo era uns 12 quilômetros. Quando eu andei bastante, olhei, a noite estava do mesmo jeito. Comecei a entrar no cerradão e vou andando, a noite está do mesmo jeito. Eu falei: tá de noitão e eu estou no meio do mato, né? Então eu perdi o horário adiantado, mas atrasado não, graças a Deus, não me lembro de ter perdido o horário. E vocês me permitem esses testemunhos porque me descontrai, faz bem para mim, é para fazer bem para mim. Então, levantava de madrugada, se os irmãos não acordassem, acordava eles, ia lá, chamava. Que tempo, viu, irmãos? Oh, que tempo! Se bem que nós estamos num tempo maravilhoso. O que é que o pastor Gazon falou ontem da mensagem União Invisível da Noiva? Tem um moço que lembra? Está na mensagem União Invisível da Noiva. Pastor Gazon usou ontem. Para os moços que leram, nem todos têm, né? Mas alguns têm. Qual moço que levanta e fala assim: ele falou isso da mensagem União Invisível da Noiva? Um moço? Não lembro? Não lembro. E o irmão Valdir Minelli, auxiliar do pastor Valdemar, o que ele falou dos moços? A mocidade é a... Não lembro? É a descendência na igreja. O salmão sobe, desova, morre, mas deixa descendência, né? E o pastor Gazon falou assim, que o irmão Brana disse assim: se Deus me perguntasse em que tempo eu queria vir na terra para pregar o evangelho, o irmão Brana disse assim na mensagem, falou assim: eu queria vir nessa era. Está na mensagem União Invisível da Noiva. Viu, irmãos? Então, irmãos, nós tínhamos o culto de oração ali de madrugada, e o fogo caía, e éramos vizinhos costumeiros, né? Em vez de brigar vizinho com vizinho, fazer fofoca e ficar fuxicando, nós orávamos naquele tempo.
E o fogo caía de madrugada, numa salinha de terra, ajoelhado ali de madrugada, e o fogo caía. E eu tinha aquela idade, eu lembro de eu deitado dentro do meu quartinho, telhadinho, baixinho assim, e lendo o Apocalipse. Isso foi antes da mensagem chegar no Brasil, antes de 70, logicamente, 68 por aí. E eu lia o Apocalipse 6, e abriu-se o primeiro selo, e eis um cavalo branco. Quando abriu o segundo selo, eis um cavalo vermelho. Eu deitado de costa lendo a Bíblia assim, chorava, a água corria e vinha para a orelha. Senhor, o que será isso? Quem pode explicar isso? Senhor, quem pode explicar isso? Já estava revelado pela águia lá nos Estados Unidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem jovens espirituais, sim. Ele tem rapazes que, se tiver tempo, eles serão sustentáculos aí para frente. Porque se ainda tiver 5 segundos no relógio de Deus, ainda acontece muita coisa, viu? Se tiver 5 segundos no relógio de Deus, de tempo, ainda acontece muita coisa para nós humanos. É assim, Senhor, o que será isso? E orava e chorava. E junto com isso eu pedi mais uma coisa, que essa eu não falo, é para mim. Nem para minha igreja eu nunca falei. E orando, falei, o que é isso, Senhor? Descer, isso, Senhor. Orei, falei com Deus, pedi a Deus aquilo. Veio a noite, nós dormimos. Quando foi de madrugada, levantamos, joelhamos e fomos orar. E quando estávamos orando, Deus usou minha mãe em profecia. E minha mãe é uma crente que nos entregou a Jesus Cristo todos antes de nós nascermos. Ela falou, orei por vocês todos. Orei por vocês. Naquela madrugada seguinte, Deus usou minha mãe em profecia. E ela tremia, e naquele banquinho sem encosto, e o banquinho balançava também assim, querendo cair. E Deus falando através da boca dela, ela dizia assim, te darei, meu servo, te darei o que você pediu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Ele é poderoso. E o tempo se foi, as igrejas denominacionais esfriaram, e se acabaram, e houve problemas, e problemas sempre existem, mas não para os filhos de Deus, não para a igreja do Deus vivo. E eu estive um pouquinho fora, numas igrejas frias, meu cabelo cresceu, e eu vesti uma calça apertada em cima e da boca bem larga assim embaixo, e o cabelão ficou grande. Eu ia nessas denominações e pregava para eles. Mas quando a mensagem chegou e desceu lá no meu coração, eu vivia na casa dos meus tios, a televisão na sala. De repente eu comecei a ficar estranho. Eles estavam na sala vendo televisão, eu estava na cozinha. Eu disse, o que está acontecendo com você? Eu dizia, eu também não sei. Você está lendo a mensagem desse profeta e escutando esse Joaquim Chorão no rádio, esse Joaquim Chorão. Eu falei, deve ser isso mesmo. Glória a Deus, é isso mesmo. É isso mesmo. Glória a Deus. Com respeito pelos meus tios, que são ótimas pessoas, eles ficavam na sala vendo a televisão, eu ficava na cozinha, até eles ir dormir e desligar a televisão, porque eu dormia no sofá, com a cabeça debaixo da televisão, estudando e pelejando
e labutando com a vida, como os jovens fazem, meu Deus, e minha vida, e eu tenho que alcançar algo, e eu preciso. Lute e descanse o Senhor, que você alcança. Você alcança. Quando a coisa ardeu mesmo dentro do coração, que eu já não aguentava nem ficar na escola mais, saía na hora do recreio e ia para a igreja. Pastor Weber estava dirigindo trabalho lá em Anápolis. E quando eu não aguentava mais ficar na escola, saía e ia para o culto. E fui no barbeiro, mandei cortar o cabelo direito. Minha tia era costureira, fazia roupa para as pessoas. Eu mesmo peguei minhas calças, fui para a máquina, eu mesmo, que não tinha tempo não. Soltei em cima e apertei a perna embaixo. Sim, Senhor, eu mesmo. Ficar tudo assim, e foi, e daí para frente só foi briga e luta com Satanás, porque eu li o profeta dizendo assim: você terá que tirá-lo a cada polegada do caminho. Mas com a unção da mensagem no seu coração, no meu coração, eu disse, pois Senhor, eu vou lutar. E estamos lutando até hoje, e vamos lutar ainda. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu não sei porquê, que eu tive que vir embora. Eu não tenho tempo de contar tudo para vocês. Eu tive que ir embora, porque não é com todo mundo que acontece o mesmo não. Esse é meu caso particular. Fui arrancar ramo de brejo com a mão para plantar hortaliça. E o povo ficou pensando: o que esse rapaz fez lá? Ele está aqui, é fugido da polícia. E as coisas foi assim. Eu conheci minha esposa, uma jovem da mensagem naquela época. Hoje ainda estava conversando com ela ali no telefone. E eu me lembro, eu ia na casa dela uma vez na semana. Nós só encontramos na sala da casa do pai dela. Era mais rígido naquele tempo. Hoje vocês estão tão bem, não sei para que abusar. Vocês têm tudo que precisa, não precisa abusar. Encontrava com ela na sala da casa do pai dela, e meu horário era X, era 9 horas, eu ia embora mesmo. Se ela tivesse aqui, ela é testemunha, ela ia dizer: é verdade. Muitas vezes ele passou por mim na rua e nem me cumprimentou. Era o tempo. Não deve fazer assim hoje não. Mas naquele tempo foi assim. Mas nos casamos. Graças a Deus. Foi o tempo, foi assim. Uma vez na semana, na sala da casa do pai, até 9 da noite. Não tinha negócio não. Agora eu vou embora, tchau. Não, fica mais não, já é 9 horas da noite, vou embora. Agora hoje vocês podem conversar, comer sanduíches juntos, se entenderem, saber bem quem é um ao outro, ter tempo para analisar, para orar. O tempo é até mais difícil, né? Agora só não deve ficar agarrando um ao outro. Não precisa, esfregando um ao outro, até mesmo na porta da igreja, na frente dos irmãos. Que vergonha é essa? O irmão está dizendo: está virando o quê? Não precisa disso não. E a igreja, o povo tem o Espírito Santo no coração, acha ruim, sofre e diz: ó Jesus, tem misericórdia desse casal de jovem. Ai, mas eu estou sofrendo. E não precisa disso não. Deus te encaminhará sem isso. É verdade. Deus nos ajude, me deixa aqui. Vamos caminhar aqui, né? Não precisa disso não. Até na porta da igreja, na frente de todo mundo, quando eles fazem mais escondidinho, abraça e beija por aí no namoro, e vem aqui para o altar e casa caladinho, quer dizer, eles e Deus, eles mentiram. Eles vão se haver com eles e Deus. Agora, quando todo mundo vê
e as pessoas sofrem, e as pessoas clamam com aquilo e falam: oh meu Deus, mas aonde que nós estamos indo? Tem dó, Senhor, nossos moços, o que estão fazendo? E o pastor fica em grande aperto. Nós já estudamos esse encontro nacional, onde ficou definido esse pastor para ajudar esse casal, aliás, esse casal deve ajudar esse pastor. O casal que faz isso, namora dessa maneira indecorosa como o mundo, esse casal mesmo ajuda o pastor, fala assim: pastor, nós não queremos ir no altar para o casamento não, porque o irmão Branco falou assim: o casamento pertence à casa de Deus, mas nós não queremos ir lá no altar não, porque nós nos atrapalhamos, e nós vamos ajudar o senhor nos casa no escritório. E eles estão sendo sinceros, e Deus vai dizer assim: vou te abençoar ainda, porque você está sendo sincero. Pelo menos isso você teve a hombridade para fazer, né? Pedir seu pastor para te casar no escritório. Ainda vou te ajudar ainda. É isso mesmo, aquela família, aquele casal de moço ajuda a família a dizer: não pastor, isso é para o nosso bem, é para cumprir a palavra, é para cumprir a mensagem, é para o bem da igreja, nós vamos fazer assim. Nós sacrificamos o direito de vir ao altar. Nós aprendemos isso no encontro nacional de pastores. Nós sacrificamos o nosso direito de vir ao altar, pastor, porque no nosso namoro nós abraçamos, nós beijamos, deitamos junto, nos esfregamos. Então sacrificamos o nosso direito com sinceridade, com tristeza, com arrependimento. A luta é muito grande, a opressão de Satanás é muito grande nessa hora. Muitos deles não estão resistindo, mas irmãos, eu digo para vocês uma coisa: há compreensão estendida aos jovens nessa hora quanto a essas coisas. Eu digo para vocês uma coisa: existe um lugar, existe um meio de um moço viver santamente, e uma moça viver santamente é dentro da palavra de Deus, agarrado com oração, com leitura. Você vence sim, moço. Você vence sim, moça. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se teve moços que venceram no passado, tem moços que vencem hoje. Se teve um José no passado, tem hoje. Se teve Daniel no passado, tem hoje. Existe um lugar sim, não é impossível não. Não é impossível, a hora está terrível. Mas vamos ver aqui, eu acho que eu já saí. Eu prometo ficar mais longe desse microfone. Pode dar mais volume, por favor. Eu acho que eu já... Deixa eu ir aqui para o 30. Parágrafo 30. Não, irmão, eu vou ler natureza, 162 primeiro. Eu sou assim mesmo, eu faço um esboço, depois eu saio quebrando, saltando e... Notem, agora era natureza associada com morte. Teu primeiro esposo, que havia te governado, era tua natureza por nascimento natural. Naturalmente você ama ao mundo. Não quero que percamos isso, porque vão ser tópicos da mensagem.
naturalmente. Você ama ao mundo porque você é o mundo e parte do mundo. Deus pegou lá tudo da terra, luz cósmica, do espaço, amassou e fez você, fez eu. Nesse corpo, nessa carne, nós somos nesse nascimento natural, é mundo, é parte do mundo e ama as coisas do mundo. Você ama montanhas, você ama árvores, você ama nuvens, você gosta de sol, naturalmente, gosta de água e tudo que vier acompanhando isso. Você gosta de alimento, você gosta de roupa e tudo que for sofisticando isso aí, você gosta. Tudo que for sofisticando a alimentação, você gostará. Você ama ver, você gosta de ver, e tudo que se criar para ir sofisticando a sua visão e mais coisa para você ver, nesse corpo, nessa carne, você ama. Você gosta disso. Por natureza, teus desejos, o profeta diz, naturalmente você ama ao mundo, porque você é o mundo e parte do mundo. Carne que não é do reino de Deus, você é parte do mundo. É isso, certo? Por natureza, teus desejos foram para amar o mundo do qual você é parte. Por natureza, teus desejos foram para amar o mundo do qual você é parte. Você é uma parte da natureza. Crê você nisso? Essa é tua coisa natural. Essa é a razão pela qual você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Você tem que se separar. Nós tomamos então Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha o pedido de Paulo. Pela compaixão de Deus, é um pedido encarecido. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Você apresenta seu corpo é templo do Espírito Santo, nós ouvimos. Se você destruir ele com droga, você destruir esse corpo, Deus te destrói. Ele é templo do Espírito Santo. E sabe como que esse corpo tem que ser mantido? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é isso? Por natureza, você gosta, como humano, você quer tudo que esse mundo tem apresentado. Mas Paulo falou assim: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Esse corpo que por natureza gosta de tal coisa, esta carne, esses sentidos físicos,
que quando fala desse corpo aqui, ele está cheio de sentido, visão, paladar, tato, olfato, audição, 5 sentidos, disse o profeta, e ele gosta dessas coisas, mas Paulo falou assim: olha, vocês apresentem esse corpo em sacrifício, deixa que ele seja um sacrifício vivo, não dê para ele o que ele quer, que ele deseja. Você, irmã, naturalmente com as coisas do mundo, essa carne deseja cortar o cabelo, mas quando você não corta o cabelo, isso aí é um sacrifício vivo. Você deseja beber certas bebidas que o mundo oferece por aí, mas quando você diz: eu não te dou isso, corpo, isso se torna um sacrifício vivo. Quando você não usa as roupas imorais que Satanás lançou para agradar a visão das mulheres, e que às vezes até te puxa e você fica assim querendo aquela roupa, para começar das blusinhas apertadas, da manguinha bem no toco aqui do braço, e você fica desejando aquilo. Paulo falou assim: apresenta seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diga assim: eu não vou te dar essa roupa. Você quer por natureza? Você está tentado, corpo, por natureza, mas você estará sujeito ao Espírito. Aí nós ouvimos hoje de manhã: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aonde é que Satanás consegue te tentar? Nos seus sentidos. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, porque sacrifício geralmente tem 2 sentidos, mas sacrifício geralmente é morto. Mata e põe em cima do altar, é o sacrifício. Mas você é um sacrifício vivo, andando na escola, você é um sacrifício atuante. Nós somos um sacrifício atuante, vivo, no trabalho, na rua, na vizinhança, na escola. É um sacrifício vivo, atuante, andando. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Essa tendência aqui é dura, e ela é perigosa. Há uma tendência de conformar, que, meu Deus do céu, Satanás, ele vai trabalhando, é assim aos poucos, ele vai insistindo, e como nós ouvimos hoje de manhã, aparelhos que entraram para ver mensagens, fitas de mensagem, hoje passa tudo enquanto é porcaria. Virou. E essa tendência aqui de conformismo, ela é terrível. Ela é uma luta fria, uma guerra fria. E você vai conformando, e quando você vê, você está fazendo certas coisas. Não vos conformeis. Está vendo? Ó, você então precisa do novo nascimento, por desejo. Você ama o mundo. Você ama quando a gente recebe o novo nascimento, acaba os desejos do seu espírito. O novo nascimento porá no seu espírito força para subjugar esta carne, e ela estará sujeita. Ela estará sujeita. Vamos aqui, vamos tomar alguma coisa do profeta
Me deixa ir aqui para frente, 23, o 30. Vamos ler o 30. Paulo aqui está dando uma ilustração em nossa escritura sobre a lei e a graça, ilustrando isso como casamento e divórcio. A pregação desta passagem é muito rara, porque de uma e outra forma pertence a como que a casamento e divórcio, porém também pertence a uma porção maior de casamento e divórcio, de como é que ele aqui está tratando de estabelecer em ordem, que nós como a igreja não podemos mais estar casados com o mundo e com Cristo ao mesmo tempo, e ser legal e válido. Isso tanto quanto pode ser para uma mulher estar vivendo com um esposo enquanto ela tem um esposo vivo. A igreja de Jesus Cristo não vive com Cristo e ao mundo ao mesmo tempo. O Espírito Santo, novo nascimento, sujeitará esse corpo, que por natureza vai gostar das coisas do mundo, mas Cristo em nós sujeitará ele. A luta da carne com o Espírito. Andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, disse São Paulo. Esta é a única maneira. Oh, mas eu recebi o Espírito Santo, eu ainda tenho certos, aí ele fala assim, eu tenho certos desejos das coisas do mundo. Não é desejo, é tentação. É esse corpo natural aqui insistindo, querendo. Aí você tem tentação, mas seu espírito lá dentro está brigando, dizendo, não pode, não pode, não pode, não pode. Mas pastor, glória a Deus. Pastor, o que é isso? Parece que eu ainda estou tendo desejo das coisas do mundo. Não é desejo, irmão, é tentação. Porque lá por dentro você quer fazer isso? Não estou sofrendo porque estou tendo essas atrações pelas coisas, estou num sofrimento por dentro. Aí diz, pois então você não está tendo desejo, você está tendo tentação. O seu espírito está sofrendo e não quer ir lá e está sujeitando a carne. Precisamos é discernir isso aí. Não é porque a pessoa enfraquece, diz, eu acho que eu não tenho o Espírito Santo, o que eu estou querendo ainda? Enquanto você for um velho, vivo, andando aqui nessa terra, você terá que fazer um sacrifício desse corpo para Deus. Ele estará querendo mesmo as coisas dessa vida, mas tem hora que o crente vai para fazer umas coisas erradas, ele chega, treme assim, ó. Ele chega, cansa o fôlego. Ai, vou fazer isso errado. É o Espírito Santo lá dentro dizendo, não pode, não pode, não pode. Glória a Deus. Isso já te aconteceu? Você sabe que é uma coisa errada? Eu vi uma irmã chorando, falando, pastor, e eu estremeci tudo na hora que eu levei a tesoura. Eu estremeci tudo. Ai, meu Deus. O Espírito Santo está lutando assim. Você já sentiu isso? Quando você vai fazer e o fôlego cansa. Ah, mas o que você vai, o que é? O que está te cansando assim? Tem uma coisa lutando aí dentro de você. Você não faz, não faz, não faz, não faz, não faz. É atrevimento demais teimar com isso. É dar muito lugar para a carne. Ela precisa ser apresentada como sacrifício. Mas quando o mundo inteiro corre, as mulheres cortam seus cabelos, usa do jeito que é. Você anda com seu cabelo comprido aí, moça, seu vestido decente,
Deus fica agradado. E Paulo falou assim: isso é um culto racional. Você faz um culto para Deus diariamente. Você é um culto na rua a Deus. É o vosso culto racional. Deus diz: ali está meu filho, ele está sendo cultuado. Alegre, aleluia, te enche com o Espírito Santo. Glória a Deus. Deixa eu ir para os 60. Palavra tendo a aparência. O que quadro? Estes seus filhos, se ela é uma adúltera, seus filhos são ilegítimos. O profeta está falando da igreja. Ilegítimos, o quê? Não há igreja, mas há a palavra. Ele é ilegítimo. Ilegítimo. A quê? Não há igreja, mas há a palavra. São ilegítimos. Ele é legítimo. Que quadro este de Apocalipse 3 aqui, dos últimos dias da era da igreja de Laodiceia? Que grupo ilegítimo. Viram? Que grupo ilegítimo. Que mistura denominacional, mornos, continua a chamarem a si mesmo cristãos e nega a palavra de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia da mesma, como o profeta disse que ele seria. O matrimônio é a instituição mais velha do mundo. Precisa ser preservado, viu? O matrimônio foi desempenhado primeiro e instituído no jardim do Éden. E deixa eu encontrar aqui uma coisa aqui, irmãos, porque eu já quebrei a minha. 160, o homem e a mulher era a mesma coisa. Falando de matrimônio, agora eu já não estou acompanhando mais meu esboço, não. 160. Como você pode falhar vendo a semente da serpente? Porque na mensagem União Invisível da Noiva fala de semente de serpente, fala de predestinação, fala de casamento, divórcio, mas é recheada. Só o profeta para trazer isso. Quando você vê a mulher um subproduto, não há uma outra fêmea como ela, feita nessa ordem, a fim de que pudesse ser enganada. Deus sabia. Se ele não soubesse o fim desde o princípio, então ele não seria Deus. Se ele não é infinito, se ele não pode ser infinito, sem ser onisciente, sabendo todas as coisas, eterno, assim sendo, ele sabia todas as coisas e ele tinha que fazer essa mulher. O homem não tinha esposa, a esposa e o homem eram a mesma coisa. Ele tinha em si o espírito feminino e masculino. Você pega Gênesis lá no princípio e diz assim: e criou Deus a sua imagem, macho e fêmea os criou. Ainda chegou a dizer assim: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Multiplicai, de sede fecundos, multiplicai. E no entanto não tinha nem amassado o pó ainda para fazer o Adão. Depois é que ele amassou o pó e fez o Adão, e depois ainda que veio a Eva. Estava lá em Adão. Irmãos, sabe de uma coisa? O matrimônio é uma instituição mais velha do mundo, e Satanás tem tratado de estragar isso. Nós estamos vivendo um dia em que o amor verdadeiro tem se esfriado. Mateus 24. E a iniquidade tem aumentado. Por isso você precisa ficar perto da palavra de Deus. Nós estamos vivendo numa hora que o amor esfriou, os casamentos também desajustou, o entrosamento para o casamento desarrumou tudo.
está difícil de entrosar e aquela coisa, porque esfriou o amor, a iniquidade aumentou, e quando esfria o amor verdadeiro, nós aprendemos isso através do pastor Euclides, toda classe de amor errado eleva. E você vê uma coisa, e eles estavam juntos lá, estava lá o homem e a mulher, estava tudo em Adão. Deus separou, Deus fez uma separação. Agora, eu quero tomar isso aqui, o matrimônio é a instituição mais velha do mundo. Agora, sabe o que Satanás está fazendo? Tirando o amor de homem para com mulher, pondo amor de homem para com homem, mulher para com mulher. Se nós não estivermos próximos da palavra de Deus, nós estamos vendo aí casos aí, homens na igreja, chegando, gosto de homem. Está ficando sério? Gosto de homem. Está ficando sério? Não sei aonde, deixa eu ver se eu acho essa outra coisa aqui, ó. Muitos 160, 169. Me perdoa, irmão. A noiva sabe onde ela está, ela é muito pequena, não haverá muitos salvos, somente uns muito poucos. Porém, veja, ele era para ser um salvador, e para fazer tudo perfeito, do modo que eu tinha. Então ali não podia haver nada perdido. Não sejam crianças, sejam homens e mulheres, nós estamos no fim do caminho. E você vê uma coisa, a coisa está ficando tão atrapalhada, que os homens estão gostando de homens, e mulheres também chegam e dizem: pastor, não consigo gostar de nenhum homem. Sim, mas se você estiver agarrado com a palavra de Deus, você será bem conduzido. Você será bem conduzida. Não estou conseguindo gostar de nenhum homem. Olha, às vezes casos, lutas, por não fazerem sacrifício dos seus corpos. Alguns matam ele com AIDS, por não apresentar o corpo em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. E falando de apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós vemos aqui, eles estavam lá, só que Deus separou, pôs o Adão para ali, pôs a Eva para ali. Agora hoje, irmãos, vamos falar em apresentar seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Hoje as coisas estão ficando de uma maneira, também não é de se admirar. O profeta veio e, como o pastor falou ontem, deu a martelada no lugar certo. Sabe como é que está a coisa? Ele veio e falou assim: o problema é que ela está usando as roupas exteriores dele, e ele está usando as roupas íntimas dela. Deus chegou lá e separou. Disse: é homem, fica homem. Se você é mulher, fica mulher. Agora, às vezes, por causa da natureza nessa hora, da mistura, do hibridismo, da consequência na face da terra, chega essa pessoa e diz: minha situação é dessa maneira, eu sou assim. Em vez de gostar de quem eu tenho que gostar, estou gostando de quem eu não tenho que gostar. É por nascimento. Às vezes o pastor diz assim: então faça um sacrifício do seu corpo, você poderá ser salvo.
porque essa carne e esse sangue não é do reino do céu. Seu espírito vai para a glória. Senhor, não pensa que não é não, por nascimento estão nascendo desse jeito, frios para o sexo oposto. Por nascimento, alimentação, por natureza. Você veio para tomar o que é desse mundo mesmo, e ele está cheio de si, é por nascimento, a pessoa não tem culpa não. O pastor fala assim: ô irmão, que isso vire um sacrifício na sua vida, agora você pode ir para o céu. Você pode ir para o céu com esse sentimento. Você vai dar conta de sujeitar ele? Você não vai criar nenhum problema dentro da igreja não. Você, mulher, não vai criar nenhum problema dentro da igreja não. Não, você vai lutar, você vai buscar a Deus, e Ele é poderoso até para te curar. Mas se Ele não te curar aqui, Ele te leva para o céu. A graça te cobrirá. Porque por nascimento, e o profeta veio e mostrou isso, irmão. Deus separou lá o Adão e o homem e a mulher, era a mesma coisa, mas Deus separou. Falou assim: mas hoje ela usa a roupa exterior dele e ele usa a roupa íntima dela. E aí os espíritos estão achando lugar e estão misturando tudo, está fazendo essa coiseira. E não pensa não, é essa cuequinha pequena que você usa aí mesmo. É essa pequenininha, que eu não vou falar o nome dela porque tem demais. Acabou os calções de perna, e que alguma razão física te diz que você tem que usar essa cuequinha desse tamanhozinho, que não é outra coisa senão a roupa íntima da mulher de uns dias atrás, porque a íntima dela hoje virou tira. Não tem não, é essa cuequinha mesmo. Sua razão física diz: mas eu preciso de usar ela. Mas quando o Espírito Santo descer dentro do seu coração, através dessa palavra, aleluia, você jogará ela fora. Você jogará essa cuequinha fora e arranjará um calção de perna e dizerá: eu tenho um corpo que é sacrifício para o Deus vivo. Está na mensagem o Éden satânico. Você lendo ela, o Espírito Santo te vibrará, e você vai dizer: eu sou um que estou fazendo isso, meu Deus. É isso mesmo, o Espírito Santo fará isso. Apresentou os corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Perguntaram ao profeta: profeta, é bom para uma mulher cristã hoje usar uma saia escândalo? Eu falei assim: o que é isso, saia escândalo? Não sei o que é isso. Graças a Deus que nossos crentes não sabem o que é preservativo, nem conhece. Se você topar por aí, você dá até bobeira. Nossos casais não sabem o que é preservativo. Os casais de Deus. Não se conformem, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Glória a Deus. Agora aqui na própria leitura do profeta, aqui na mensagem, que se você usar pílula, por recomendação do médico e do seu pastor no escritório, para controle da doença, está muito bem. Mas fora disso, por que eles não dizem no mundo: para com a prostituição? Não, eles falam: usa preservativo.
Então começaram a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Falando do dia quando as mulheres não desejariam mais filhos, elas desejam um cão ou um gato, ou algo como isso, porém elas não desejam mais filhos. A mulher batizada em nome de Jesus Cristo caminha por essa mensagem. Ela pode, por causa da hora, tem direito. Seu pastor revelar tudo isso lá. Ela tem direito, ela pode. Eles podem ter controle familiar. Mas você, minha irmãzinha jovem, não case já com aquele medo de ter filho, não. Eu não quero filho agora, só não sei quantos anos depois. E Deus me livre, não quero filho não. Já casa morrendo de medo do filho, do primeiro. Isso é um sentimento errado. Causa de separação. Agora pode sim, depois de um primeiro, pode planejar sim. O profeta diz: tem maneira natural. Tem pastor no escritório para te ajudar. Tem até doutor para dizer isso e aquilo. Desse organismo, tem tudo sim. Mas esse sentimento de dizer: eu quero casar, meu Deus, mas e o filho? Ai meu Deus, mas e o filho? Eu não quero, eu não quero. Esse sentimento é do mundo. É por isso que as coisas estão indo da maneira que estão indo. Glória a Deus. Essa é a coisa. E aonde que eu estava, irmão? Antes disso. Tem um ponto que nós paramos para entrar nisso aí. Não. Eu quebrei toda a minha noiva, sabe onde está? Parágrafo 30, não. Oh meu Deus, ela é muito pequena, não haverá muito salvo, somente uns muito poucos. Ela sabe aonde ela está. Deus separou lá, mas está vendo, irmãos? Ah, sim. Irmão Brana, faz mal a mulher usar uma saia escândalo? Ele falou: o que é saia escândalo? Eu nem sei. Os crentes devem estar assim. Eu não sei o que é isso, não. Eu não estou vendo televisão para saber o que é isso, não. É saia que deixa ver a barra das anáguas. Anágua antigamente tinha uma renda assim na barra dela. Deixa ver a barra das anáguas. Eu falo: para que uma crente quer ver com a saia dessa? Para que isso? Agora nós vemos hoje, cadê as anáguas? E as saias rachadas, mostrando as curvas até em cima. As saias escândalos. A água foi embora, que forra embaixo, faz ficar mais cheinho, não deixa ver a marca das roupas íntimas. E é o que Satanás está mostrando aí fora. Põe elas nas televisão, nas publicações e tudo. E às vezes a coisa vai se conformando, vai se aquietando. Não tem mais anágua embaixo, a saia está tão colada, tão grudada, que vê a marca das roupas íntimas, tudo por fora, vê o retrato. E o homem com a roupinha dela por baixo não sabendo, se bem que o profeta falou: apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Nós formos lá para Tessalonicenses, Paulo falou assim: que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação. Irmão, aqui eu não vou dar. Muito obrigado. Foi aqui, ó, onde está a saia escândalo.
Bem, o patriarca Abraão, filho, somente espaço. Tem muitos marcados, irmão. Você, 36, você nasceu de novo de Deus. Você tem a beleza do Espírito Santo para mostrar que o que você é, você é. Você tem virtudes que estas mulheres de saia escandalosas não têm. Glória a Deus. Você é um culto a Deus. Você é um culto para Deus. Glória a Deus. Você está vendo, irmão? Antigamente tinha as combinações, né? Uma alcinha aqui, a combinação vinha no busto. Mas hoje Pastor Joaquim falou uma coisa dura. Ele falou assim: você tinha que ser homem para você saber o que é mostrar uma axila. Você tinha que ser homem. Porque tem homem por aí sofrendo demais também, que ele sai na rua, ai meu Deus, e nossos jovens mesmo são jovens fortes. Graças a Deus que você é forte, sangue vermelho. Você não é esse que está aí misturando, não está gostando de moça, você está gostando das moças. Só que você sabe conter isso, dirigir isso pelo Espírito e dizer: eu ponho isso no lugar certo. Eu não exploro a minha irmã. Eu não sou um explorador de sentimento, um aproximador, um conquistador, um fazedor de todas elas ficam caídas por mim. Eu não sou isso. Eu sou um crente sério. Embora eu tenha sangue vermelho, sim, eu gosto de mulher, sim, mas eu domino isso com o poder de Deus. Eu não sou um frango de granja, não. E o profeta falou assim: olha, qualquer homem que tiver um sangue vermelho correndo na veia, passar por uma mulher dessa na rua, ele sente uma coisa diferente mesmo. Irmão Brana falou isso. Isso é bom para as esposas saber. Quando você desconfiar que seu marido está sentindo coisa na rua, você falou: meu marido, isso é porque você tem sangue vermelho. Só que tem uma coisa: ele sente aquela coisa ruim, mas ele sacrifica seu corpo e diz: eu sou servo do Senhor Jesus. Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Eu sinto sim essas coisas, mas sujigo a minha carne com o poder de Deus. E eu tenho uma esposa. E a maior sabedoria da esposa, quando ela descobre que o marido dela fica meio assim na rua, a maior sabedoria dela é dizer: meu esposo, eu sei que você sofre, eu conheço você, você é homem mesmo. Vem, pode vir para casa, eu estou aqui, eu não brigo com você, não, estou orando por você. Eu sei que elas estão aí na rua para derrubar, mas o Senhor Jesus te guarda. E Ele diz: guarda mesmo. Bom, você está mencionando, por que o moço namora? Porque ele quer casar. Ele precisa casar. É processo do casamento. Não vai ficar aí toda a vida enrolando, depois sai. É o que Deus pôs nele lá no princípio. Está nele, ele carrega. É isso mesmo. E essa esposa, quando descobre isso, ela não briga com ele em casa, não. Chega: porque você está levantando o olhar, né? Mas ele não é homem. Ele não é homem, mulher. Você estraga o seu marido. O irmão Brana é que falou assim: se ele for homem de sangue vermelho, na rua ele vai sentir uma coisa ruim mesmo, ao passar por essas coisas. Mas ele vira o seu rosto e diz: eu tenho Jesus e tenho uma esposa. Glória a Deus.
razão de muitos casamentos acabando, e vocês que vão casar, razão de muito casamento acabar, porque a esposa está em ela e ela vai em cima, e acha que ele não pode ter isso, que ele não pode sentir isso. Ele é homem, ele é carne, ele está nesse mundo e ele vai sentir enquanto ele estiver aqui. E olha que tem velhinho de 60 e muitos anos, aí 70 anos sofrendo, viu? É homem, é carne, é desse mundo. Seus desejos foram para amar esse mundo. Só que se veio o Espírito Santo no seu coração, você sacrifica esses desejos. E ela entendendo isso, ela não acaba com o casamento dela, porque aqui nessa vida vai ser custoso dele deixar de sentir isso mesmo. Só a hora que ele estiver assim delirando no poder de Deus, delirando no poder de Deus, lá vem a mulher seminua na rua e fala: ô Jesus, tadinha, salva ela. Delirando no poder de Deus. Mas aqui e ali ele é homem. Você precisa de entender isso. Irmão Brana tinha um crucifixo no carro, e ele disse: em certas horas eu olho para esse crucifixo, lembrar que Jesus morreu por mim. Assim, eu quero tomar uma coisa aqui, a intelectualidade. Nós estamos vendo, será que eu vou achar? E meu tempo acabou já também. Falta 10 minutos, 15 minutos. Intelectual, 129. Você sabe por quê? O profeta falou assim, ó, deixa eu ler isso aqui. Ilegítimos, o matrimônio, a instituição mais velha do mundo, é onde nós paramos. A uma mulher é confiada uma característica que ela não deve profanar. A uma mulher, é o profeta que diz, é confiada certas características que ela não deve profanar. E a uma mulher é confiado isto: não há uma criatura na terra como a mulher, não há uma fêmea de nenhuma classe com essa característica com a qual a mulher está. A mulher nem mesmo está no princípio da criação, porque Deus sabia que ela cairia. Todas as demais fêmeas não poderiam cometer adultério. Ela é a única que pode cometer adultério. Se ela houvesse sido feita como original, isso não haveria sido complementário para a grandiosa sabedoria de Deus. Vê? Ela foi feita um coproduto de um homem, mas porquanto foi moldada desse lado, e a ela também lhe foi dado um cargo sagrado de Deus para a redenção. Ela tem características que não devem profanar. Se o lançar a perder, está violada para toda a vida. Não importa quanto seja perdoada, não pode ser justificada. Eu baterei nisso um pouco, terei uma escritura disso em uns poucos minutos. Ela pode ser perdoada por sua violação, porém não será justificada nessa vida, é sempre com ela. É o parágrafo 62. Mas aí vocês vão para a escola. A intelectualidade de Satanás, até mesmo a escola, intelectualidade científica, está dizendo: isso não vale nada. Virgindade não vale nada. Isso é uma bobagem. E se você for uma mocinha crescida aqui e não receber esses ensinamentos do profeta de Deus, não tiver cuidado disso, você receberá a intuição intelectual, a intelectualidade da sociedade. Diz: virgindade não vale nada. O profeta está dizendo: você pode ser perdoada, mas nunca justificada. Nunca justificada aqui nessa vida. Justificado é como se nunca tivesse feito. Só que é assim: você é perdoada, você casa, ele aceita, o rapazinho aceita, mas lá na frente qualquer briga que levanta, ele fala: você não valia nada mesmo quando eu te peguei. Joga na cara dela.
o que ele não deveria fazer, mas o profeta falou que é assim. Ele não faz isso porque o profeta falou. Ele faz isso porque ele ficou nervoso, ele errou. Para que ele recebeu? Se ela recebeu, agora ele tem que assumir. Ele assuma caladinho. Mas porque a coisa é dessa maneira, o profeta falou assim: será sempre com ela. Daqui para ali ela está sofrendo. Fala, porque você é desse jeito, é porque o profeta falou. 60. Você está vendo? Olha aqui, 129. 129. Olha que meus minutos acabar, irmão, me fala. Irmão. 129. Eu quero ler aqui aonde o irmão Branco falou assim, que essa educação é do diabo. Que coisa, quando vejo isso me faz estremecer. Grávida com concepção intelectual, tem que ser um graduado de escola superior, antes mesmo que possa entrar. Antes tem que se pôr diante de um psiquiatra, viu? Mas não é bem aqui o lugar que eu quero ler, não. Me ajuda aí, você que tem a mensagem, porque eu desmantelei aqui, aonde é anticristo esse ensinamento. É anticristo a todo ensinamento intelectual de hoje. Deixa eu ver aqui. Intelectual, 129, presença, deixa. Mística. Oh Deus. Eu não segui a minha linha porque eu tenho. 7:3. 7:3. Está bem atrás, né? Graças a Deus. O sistema completo de civilização que nós temos agora é absolutamente anticristo. O sistema educacional é anticristo. A civilização é anticristo. Está contra Deus. Fala você contra a civilização? Num desses dias Deus terá uma civilização que não terá nenhuma morte associada dentro de si. Esta civilização moderna vem por Satanás. Aí se você vai estar na escola, você vai se formar e tomar a ciência, você tem Deus há de te ajudar a saber conciliar isso com a vida cristã. Lá estão dizendo, é bobagem, virgindade não vale nada. Se você veio para isso, Deus determinou isso para a sua vida, para formar, para estudar, para estar no escritório, em algo assim, e ser um cristão da mensagem, Ele sabe que Ele determinou isso para a sua vida. Você olhará e saberá como você vai conciliar isso na sua vida. Do contrário, é isso mesmo que o profeta falou. É custoso mesmo. Hoje não. Tem gente que vai conciliar as duas coisas na vida dele. Ele veio para isso. Mas é isso mesmo que o profeta falou. Esta civilização moderna, gente de cainha que foi planejando a ciência, instrumento, nós tínhamos que virar aqui para o outro lado, viu? E aqui atrás está assim, sim ou não. A mulher diz sim ou não. Ela tem um cargo sagrado de integridade feminina. É um encargo sagrado, encomendado a ela, o qual não deve quebrar, viu? Não deve mexer em nada que Deus pôs ali naquele lugar. Eu falo para as irmãs, por que você tira esse negocinho do pé da unha? Deus pôs lá, a hora que você chegar vai falar assim, por que você tirou o respaldinho da unha? Eu pus um respaldinho aí, por que você tirou? Fui eu que pus, eu que fiz a unha. O profeta diz, sejam belas, mas sejam naturais.
que você tirou essa cutícula da unha? Deus vai falar assim: fui eu que pus ela aí. Eles dizem: isso aí não tem importância não, isso é só uma membrana, esse negócio de virgindade, isso é bobagem. Deus fala: foi eu que pus aí. Só o matrimônio pode retirar isso. E na hora certa ainda. Porque o problema de Eva foi adiantar as coisas, não esperar. Satanás sempre gosta de adiantar. Vê que você está namorando, vocês não brincam não fica andando sozinho por aí em lugar muito seco. Fica na frente de todo mundo, 100 metros para ali, mas que todo mundo está vendo vocês. Pronto. Eu quero ver, Satanás, você tentar nós. Porque quando fica sozinho mesmo, separado demais um do outro, aí ele chega e fica até puxando. É assim mesmo. Anda nas trevas. Olha aqui, integridade feminina da qual estou falando aqui é a conduta dela, suas características com o homem, não permitindo todo homem. Veja estas telas e veja estas estrelas de cinema se beijando, se abraçando e fazendo demonstrações excessivas de entusiasmo com estas mulheres. A mulher que faz isso é de má característica, ela pode ser virtuosa de outra maneira, porém veja em seu coração, quando essas glândulas, as glândulas sexuais estão em seus lábios, um homem beija uma mulher, ele efetiva e potencialmente cometeu adultério. As glândulas sexuais estão nos lábios da mulher e nos lábios do homem. Ele pode beijá-la na mão, isso não mistura as glândulas sexuais, porém as glândulas sexuais estão nos lábios. E veja, toda essa tonteria, e a Hollywood hoje em dia, todas essas demonstrações excessivas de entusiasmo, você está vendo? Às vezes a mocinha fica rodeada por isso, e o rapazinho rodeado por isso. Oh, mano. Sistema completo de civilização ficou dizendo, então o negócio é esse, né? E sabe de uma coisa, irmão? Essa mensagem em 1965, 25 de novembro, um mês antes dele ir embora, pregando essa coisa, união invisível da noiva de Cristo. Satanás também unindo a sua. E essas coisas tão tremendas, mas o Filho de Deus está agarrado à palavra de Deus. E sabe de uma coisa? Aqui no final dessa mensagem ele fez uma tremenda de uma chamada de altar. Vamos fechar os nossos olhos. Nós podemos ter uma chamada de altar com o profeta. Aqui nessa mensagem aqui, ó, deixa eu ver aqui. O chado, eu escrevi altar. Deus, nos ajuda. 294. A igreja feche seus olhos. Aleluia. Teria algum jovem que está sofrendo com situações terríveis? Aqui tem uma chamada de altar, 294. Olha aqui. Você sabe, mas o pastor Edmar pregou no outro encontro contra a chamada de altar. Mas não estou entendendo mais nada não. Você tem que estar no Espírito do Senhor para você entender as coisas agora. Aleluias. Se você não estiver no Espírito do Senhor, você não entende. Sim, Senhor, por direção ele estava fazendo uma chamada de altar. Mas nós tivemos uma tremenda chamada aqui hoje de manhã. E eu creio que todo mundo foi liberto. Eu creio. Mas só para mostrar a mensagem que estamos estudando. E será que tem algum jovem que está com luta terrível na sua vida? Tem coisa aí que você viu nessa mensagem, diz, Deus, eu preciso de me libertar. A igreja com os olhos fechados. Eu não sei se vem não, porque já vieram hoje de manhã. Mas se tiver, você vem aqui, para você ser liberto através da mensagem. 294, os filmadores, vira a filmadora para lá, para não captar essa pessoa aqui no altar. Não sei se vem. Irmão bem baixinho. Bem baixinho.